Para a gente começar aqui, Caio, para quem, de novo, profissional de RH de muitos anos, mas conta um pouquinho do início da sua vida profissional, Caio, para gente, e por que o RH? Claro, claro, conto sim. Renato, é bastante longa história, ainda bem que a gente tem bastante tempo para a gente poder conversar, mas é uma história bastante longa, né? Desde novo, meu pai mecânico, né? Então eu sou de uma família de dois irmãos, então são eu, meu irmão mais do meio, e aí temos uma caçula. E meu pai, desde cedo, meu pai aprendeu a profissão de mecânico com o meu avô, né? Está na família. E aí meu pai me levava para as oficinas de carro para poder ajudar, ver se a gente pegava um pouquinho de gosto pelo trabalho. E eu acabei que eu não gostei. Falei, não é para mim, meu negócio é trabalhar em escritório. Eu tinha desejo de trabalhar na frente do computador, né? Sempre falava, eu quero trabalhar no escritório na frente do computador. E aí, com um belo dia, com 15 anos, minha mãe viu uma inscrição para jovem aprendiz, né? Onde abria ali um curso para você fazer, um curso na área administrativa, e esse curso ele te encaminhava depois para o mercado de trabalho. Eu falo que ali foi a porta de entrada. Foi a partir dali que eu conheci o mercado de trabalho. Então, minha mãe teve aí a honra de fazer a inscrição, mesmo a contragosto, eu não queria, né, que ela fizesse a inscrição, porque eu falava que eu só ia trabalhar com 18 e eu já estava com 15 ali, então ela queria que eu fosse para o mercado de trabalho. E aí, muito a contragosto, ela foi lá, fez a inscrição. Tinha uma prova na época para poder entrar na instituição, fiz essa prova, né, eu falei, acho que foi a prova que eu mais tive vontade de errar, e por incrível que pareça, acabei acertando, né, passei na prova, garanti a vaga ali de estudo. E aí era um curso que durava 3 meses, era um curso preparatório, onde eles te ensinavam informática, te ensinavam te ensinavam noções de entrevista, de emprego, te passava um pouco do mercado de trabalho, e aí encaminhava para fazer processo seletivo, né? Então, quando deu os 3 meses, eu fiz ali a formatura desse curso de jovem aprendiz, fui para o mercado de trabalho e aí entrei numa empresa chamada Fotótica na época. Então, fui como jovem aprendiz. Era o auge da lei do menor aprendiz, não era jovem, era menor aprendiz ainda, porque se trabalhava com 16 anos, né, primeira experiência, e aí eu fui pro mercado de trabalho. E aí comecei a trabalhar numa empresa chamada Fotótica, acho que foi a primeira empresa que eu tive contato com a área de recursos humanos, né? Naquela época era recursos humanos. E aí eu lembro que eu entrei na área de departamento pessoal, então eu fui para folha de pagamento, e aí minha atividade principal era separar contra-cheque, era olhar espelho de ponto, arquivar. E essa era a minha rotina durante 4 horas aí do dia no escritório. Eu lembro que era na Paulista, né? Falando um pouquinho ainda da vida pessoal, eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, moro no Rio já há 6 anos, vou completar 7 anos, mas minha família inteira está em São Paulo. E aí passei 4 meses nessa empresa, acho que eu não me adaptei legal, as pessoas não foram muito receptivas. Naquele momento, o jovem aprendiz ainda estava sendo algo cultivado dentro das empresas, não tinha aquele cuidado. Algumas empresas achavam que eram profissionais também, que recebia carga de trabalho. Outras empresas não davam tanto trabalho assim para o jovem. E aí eu tive a infelicidade de não permanecer muito tempo. Fiquei 4 meses lá, voltei para a instituição de novo para buscar um contrato de trabalho com outra empresa. E aí tive a sorte de passar numa empresa chamada Colgate-Palmolive. É uma multinacional, né, presente em mais de 200 países. Tive a oportunidade de trabalhar na RH. Ali eu falo que foi uma escola, né, Renata? Ali não foi um trabalho como jovem aprendiz, foi uma escola. Eu pude ver como eles trabalhavam, como eles resolviam problemas, pude entender um pouquinho do que é um ambiente de uma multinacional, como eles se organizam, como que é a metodologia de trabalho deles. E aí fiquei lá o restante do contrato, que, se eu não me engano, acho que era 1 ano e 5 meses que faltava para eu cumprir ainda de contrato, né? Se eu não me engano, era 2 anos. Isso. E aí lá eu trabalhei no RH, fiquei um período no RH, lá eles tinham uma atividade chamada Job Rotation, que era, você começa numa área, daqui a 6 meses você muda e vai aprender outras atividades em outra área. Legal. E aí eu passei para ir trabalhar na área de manufatura, que era a área de produção. Eu saí do RH e fui para a área de manufatura, trabalhar com controle de manutenção, emissão de ordem de serviço, apoiar o pessoal da produção nas paradas de máquina, com a parte de documentação, serviços simples que os jovens aprendizes podiam fazer naquela época, né? E aí estava chegando a fase do quartel, nesse momento. Acabei saindo, porque o contrato ele não permitia efetivação, acabei saindo da empresa, e aí chegou a fase dos 18, onde eu fiquei buscando oportunidade de trabalho, né? E aí apareceu uma empresa de seguros, né, que vendia seguros de vida, seguro saúde, residencial e para carros, com uma vaga de office boy, no centro de São Paulo, no bairro da República.
E aí eu me candidatei para a vaga. Falei, bom, não posso ficar parado em casa, tá na fase do quartel, preciso de dinheiro, preciso trabalhar para ajudar em casa. Me candidatei e fui para a oportunidade. Ali eu fiquei, acho que 3 meses como office boy. Então, o meu trabalho era recolher cartão, entregar documentos, fazer rotina de banco, enfim, girar um pouco ali o centro da cidade de São Paulo. Fiquei 3 meses nessa posição, até que o dono da corretora, era uma empresa pequena, uma corretora familiar, me viu, olhou e falou, acho que eu queria que você trabalhasse no comercial junto com meu filho, vou te dar essa oportunidade. O nome dele é até Rafael, se não me falha a memória. E aí eu aceitei a oportunidade, né? Eu falei, olha, eu não sei vender, nunca fui da área comercial. Ele, não, vou te ajudar, vou te dar todo o suporte e você vai gostar. E aí aceitei trabalhar na área comercial. Eu acho que assim, fiquei 9 meses na corretora, o restante dos 6 meses para frente eu passei dentro da área comercial. Então, eu vendia, foi daí que eu aprendi a me comunicar em público também, né? Ajudou um pouquinho a se comunicar em público. Fiz um curso de oratória também, porque eu tinha que ir no cliente apresentar, né, o seguro para poder fechar, e aí eu precisava ter domínio da fala para eu poder convencer o cliente. Fiquei 9 meses nessa corretora, era uma empresa que era longe da minha casa, eu morava no extremo sul de São Paulo e trabalhava no extremo norte, então eu gastava mais de 2 horas por dia para chegar no trabalho, até que eu decidi sair porque já não estava mais compensando. E aí fiz um acordo com ele me dispensou e eu falei, bom, vou pensar no que eu quero fazer. Já tinha passado da fase do quartel, já tinha me alistado, já tinha sido dispensado, ou seja, então já estava mais tranquilo. E aí tirei uns 4 meses de descanso. Quando eu voltei, eu falei, eu quero voltar na área de RH. Eu acho que RH é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero para minha vida, é trabalhar com pessoas. E aí já voltei procurando cargos dentro da área de RH, né? Falei, bom, comecei como auxiliar, voltei a buscar a oportunidade como auxiliar de recursos humanos. Naquela época eles não davam tanta oportunidade se não tivesse nenhum conhecimento. Então você precisava ter um pouco de noção de RH para poder trabalhar. Era raro as empresas que te davam oportunidade. E aí eu tive a porta aberta para uma empresa de tecidos, né, uma indústria no ramo têxtil. Eu falo que é uma empresa grande, uma cultura também incrível. Aprendi muito com eles, que é uma empresa chamada Adar, uma empresa de tecidos, né, uma empresa de tradição judaica, enfim. Ali eu tive minha primeira oportunidade efetiva como auxiliar de RH. E aí as minhas atividades ali era cuidar do ponto, era aprender indicadores, era acompanhar uma entrevista de seleção, atividades bem simples aí. E aí fiquei durante 9 meses, né, trabalhando nessa empresa, 9 meses, não, 10 meses, se não me falha a memória, até que eu queria aprender mais, né? Quando eu entrei na área de RH, meu grande desejo era fazer folha de pagamento, era impactar a vida das pessoas, e eu achava que, cuidando da folha de pagamento, eu estava impactando, eu estava levando dinheiro para aquela pessoa, né? E aí eu perguntei para a coordenadora na época, perguntei para ela se eu poderia aprender folha de pagamento, já que eu fazia o ponto eletrônico. E aí ela me deu uma infeliz resposta, dizendo que só ela fazia folha de pagamento por 19 anos na empresa, 18 anos, se não me engano, e que ela não poderia me ensinar. A folha de pagamento era dela. Ali naquele momento, sabe, quando bate uma frustração, eu falei, meu Deus, eu preciso me desenvolver, eu quero aprender folha de pagamento, né? E aí eu comecei a buscar oportunidade no mercado, falei, vou galgar uma oportunidade, vi uma cadeira de assistente de departamento pessoal para um grupo de restaurantes, onde eu decidi me candidatar, fui para a entrevista. Na entrevista eu fui muito transparente, falei, olha, não tenho experiência na Folha, mas eu quero aprender, quero muito aprender, quero ter essa oportunidade de aprender. E aí, na época, o coordenador da Folha, eu achei que eu nem ia ter aprovado o processo. Aí ele me ligou, depois o departamento de RH me ligou, falando, olha, você foi aprovado para a posição de assistente de departamento pessoal. Era uma empresa que ficava a 30 minutos da minha casa, então eu queria muito, porque eu ia trabalhar perto de casa, ia ter uma série de benefícios, né? Acabei que eu fui aprovado e fui para trabalhar lá. Lá era 16 empresas, era todo o processo de folha, aí eu fui ter realmente contato com o departamento pessoal, admissão, demissão, férias, plano médico, plano odontológico, rotina de benefícios, atendimento de gestor, malote, contra-cheque, que aqui no Rio a gente fala contra-cheque, né? Mas em São Paulo é olerite. Sim. Então fui ter contato com toda essa rotina, fiquei lá por volta de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, até que eu decidi vir embora pro Rio. Nesse inteirinho conheci minha atual esposa, né? A gente namorou, casou, íamos casar e estávamos decidindo onde nós íamos morar. E aí eu falei, bom, vamos morar no Rio, né? Nada aqui, nada lá, vamos fazer vida no Rio de Janeiro. E aí foi o momento mais difícil, foi comunicar para eles, né, que eu estava saindo da empresa,
para eles me mandarem embora. Na época eu lembro que eu peguei todo o dinheiro da rescisão também e aproveitei para comprar os móveis aqui no Rio de Janeiro, para mobiliar a casa para poder morar. E aí eu estava às vésperas do casamento, né? Então eu casava no dia 30 de setembro e me mudei no dia 23 ou era 24 de agosto. Então, assim, tava na véspera mesmo, já desempregado, sem trabalho, até que apareceu 2 entrevistas para fazer, né? Uma numa contabilidade e uma na refinaria de Manguinhos aqui, a Refit, a famosa Refit aqui no Rio de Janeiro. E aí fiz os 2 processos seletivos. Até então eu achei que eu não ia passar no processo seletivo da refinaria, mas até então eu falei, bom, vamos lá, vamos esperar o que vai vir. Por incrível que pareça, eu passei no processo da refinaria para assistente de recursos humanos, né? Aí era uma atividade simples, envolvia atender o pessoal, fazer atendimento de colaborador, orientar ali na compra de benefícios, enfim, dar todo um apoio para o RH que ficava em São Paulo. Então o RH matriz ficava aqui em São Paulo e eu ficaria no Rio junto com uma outra analista para dar todo o suporte para a Folha, né? Para o pessoal da Folha. Eu falo que foi a grande experiência aqui no Rio de Janeiro. Eu passei 6 anos nessa empresa, tive um crescimento assim exponencial, aproveitei bastante as oportunidades que eu tive dentro do negócio para poder crescer, para poder fazer carreira. Legal. Lá eu entrei como assistente de RH, fui analista de recursos humanos também, né? Agradeço muito a Dani, que foi minha gerente lá de RH na época na refinaria, me deu essa oportunidade, mesmo sem eu ter todo o know-how para a cadeira ali, ela acreditou e falou, não, tá aqui, vamos lá, e aí eu só continuei galgando desenvolvimento, né? Aí participei da Folha também, cuidei do ponto eletrônico, cuidei da parte trabalhista da empresa, né? Cuidei ali, fiquei como preposto. E aí, em julho de 2020, surgiu uma oportunidade para treinamento e desenvolvimento. Eram áreas que eu ainda nunca tinha visualizado dentro do RH, treinamento e desenvolvimento e nem recrutamento e seleção. Eram temas que não tinha conhecimento, até porque eu era oriundo de folha de pagamento, de administração de pessoal. E aí eu aceitei o desafio de ser analista, de passar para o lado de treinamento e desenvolvimento. Na época eu trabalhei bastante com a Letícia, né? Acredito que ela deve estar assistindo a gente. Agradeço ela até hoje, porque ela me ajudou bastante na parte de treinamento, me deu muita orientação, me deu apoio, me ensinou muito o que era a norma regulamentadora, que as famosas NRs que são aplicadas para a indústria, para esse tipo de segmento, né? Então me ajudou bastante. E aí a gente foi crescendo, passamos por algumas gestões, ela acabou mudando de área, ela foi para a folha de pagamento, eu permaneci em treinamento e desenvolvimento, né? Aí foi a minha primeira chance, eu tive ali a oportunidade de, como analista, liderar 2 pessoas, né? Então, eu tinha uma assistente, depois teve uma jovem aprendiz, foi ali um momento de liderança indireta, liderava elas pelas atividades, mas indiretamente eu era analista, a gente se reportava os 3 para uma gerência, né? Eu acho que foi o período mais difícil, assim, Renato, porque eu acho que o pior do que você ser liderado por um líder ruim é um líder que não tem conhecimento dentro do que você faz. Eu acho que torna o processo ainda mais pesado. Tudo que você faz vai ficar mais difícil, porque ele não tem conhecimento para te liderar, então ele não sabe usar o seu talento dentro do negócio. Isso é muito complexo, muito complexo. E isso aconteceu ali naquele momento, né? Graças a Deus durou pouco, né? Essa gestão acabou também saindo, deixando a empresa, indo para um outro desafio, e aí teve uma troca de diretoria, uma revolução, e esse diretor novo que chegou me fez uma oferta, né, para assumir a área de recrutamento e seleção e a área de treinamento e desenvolvimento. No primeiro convite eu neguei, falei, cara, traz alguém para me liderar, traz alguém para me ensinar, eu não tenho menor expertise para liderar, muito menos para cuidar de 2 subsistemas de uma empresa grande. Na época a empresa já estava com mais de 1.000 empregados, né, então assim, era uma tarefa difícil. E aí ele não trouxe ninguém. Logo um tempo depois, acho que 2 semanas, ele fez de novo o convite, querendo saber se eu não aceitava, e eu falei, bom, vamos lá embarcar no desafio, né? Foi um momento de bastante aprendizado. Eu mergulhei bastante na área de desenvolvimento humano organizacional, então entender realmente o papel de um BP, o que faz um business partner, como ele ajuda o negócio, o que a área de DHO faz, quem é a equipe de atração e seleção, qual é o trabalho desses profissionais, o que eles têm que fazer dentro do negócio, como eles agregam valor. Então eu fui entender bastante isso, né? Ao mesmo tempo que eu saí de 2 pessoas que eu liderava a uma equipe de 13 pessoas, né? Ao final, quando eu deixei a cadeira lá na refinaria, eu tinha 13 pessoas respondendo diretamente para mim. Então era um time grande, entre Rio de Janeiro e São Paulo também. Agradeço bastante esse diretor, me ensinou muitas coisas, teve coisas ruins ao longo do caminho, faz parte, mas eu procuro tirar o que foi de melhor, né, dessa trajetória
E aproveitei as oportunidades também que eu tive ali na cadeira, enquanto coordenador, aproveitava todas as trocas, tudo que eu podia fazer para enriquecer profissionalmente eu fazia, principalmente conhecimento, né? Legal. E foi assim que eu parei na RH. De lá para cá, faz 6 meses que eu estou num novo desafio aqui na Vigodente, né? Ocupando a cadeira aí de RH aqui na empresa, respondendo pela parte estratégica de RH. E tá um desafio muito bem legal, estou muito bem acompanhado também. Tem uma profissional excelente do meu lado, que eu falo para ela que fala, olha, a gente vai trabalhar junto muitos e muitos tempos. Onde eu tiver, você vai trabalhar comigo, porque a gente tem uma sinergia muito bacana. Então foi assim que eu parei na área de RH, tá? Mas não fui sempre da área de RH, já trabalhei um pouco na área comercial também. É legal ter alguns pontos legais assim da história, né? Que primeiro eu fico feliz de ter um convidado que é grato pelas pessoas que passaram pela vida, né? Porque normalmente, infelizmente, tem muito profissional às vezes que nem tem tanto destaque, mas se coloca como o sabedor de tudo, né? Aprendeu sozinho, se fez sozinho. E se a gente está até aqui é porque pessoas passaram no nosso caminho, né, cara? Que deram a oportunidade, que acreditaram no nosso trabalho, no nosso potencial, nos ensinaram. Verdade, verdade. Eu costumo dizer muito que a gente tem que ser grato mesmo a essas pessoas, Renato, sabe? Porque é difícil você ver alguém que estende a mão para você e fala assim, vem, eu vou te dar a oportunidade, né? A gente está num mundo onde, assim, claro que isso tem a sua importância, né? O canudo em si, ele tem a sua importância, mas a gente está num mundo onde cada vez mais a gente está sendo doutrinados a olhar o perfil do profissional, esquece um pouquinho a formação dele. A formação é importante, mas vamos olhar para o profissional, porque o que ele vai te entregar não é o canudo, ele vai te entregar o dia a dia, a atuação dentro do negócio, a força, a vontade, sabe? É isso que ele vai empregar dentro do seu negócio. Então a gente está sendo doutrinados a olhar dessa forma. E na época a gente não tinha lideranças com essa mentalidade aberta, sabe? Ainda tinha muito esses preceitos pairavam ainda sobre o mercado de trabalho. Hoje, graças a Deus, já não está mais assim como estava antigamente, né? Então, sou muito grato a Daniela na época, que me deu oportunidade me deu a minha primeira promoção para analista de recursos humanos, foi na gestão dela. Também depois fui grato a Ariane, que me ensinou bastante, me ensinou muito de RH, me deu aulas com relação a recursos humanos, e entre outros líderes, que me ensinaram tanto coisas boas quanto coisas ruins, né? Que hoje eu procuro evitar e não praticar, e procuro replicar as melhores que eu aprendi com eles. Legal, perfeito. E assim, outros dois pontos legais é que, no fim das contas, todo mundo acaba passando um pouquinho pela área comercial, né? Mesmo que não acabe, digamos, focando ali na área comercial, acaba passando, sempre tem no currículo. E assim, mais feliz ainda, também fui menor aprendiz, cara. Eu acho é um projeto incrível, assim. Se tem uma coisa que nos últimos anos aí, décadas talvez, tenha sido muito bem feita, assim, de alguma forma, por qualquer época do Brasil, foi esse projeto. Incrível, e que bom que hoje as empresas estão começando a entender o que é o menor aprendiz, né? Que, como você falou, não é nenhum profissional para você colocar toda a carga de trabalho em cima dele, mas também não é para você deixar ele lá entregando panfletinho na porta, né? Ou servindo um cafezinho. É uma pessoa, é um adolescente, uma adolescente que está ali para aprender, né? Para receber a oportunidade, não de trabalho, eu diria até, mas de aprender, né? Verdade, verdade. Hoje as empresas têm essa consciência, né? Então, cada vez mais você olha as empresas acelerando programas de talento, né? Então, eu abro a porta para talentos que são jovens, que têm um perfil extremamente elevado, mas que ainda não têm experiência no mercado de trabalho. Então, eu faço um programa, atraio esses talentos, desenvolvo eles dentro do meu negócio e faço eles crescerem e impulsionar, né? Então, as grandes empresas são exemplos em fazer isso. Ambev, e entre outras empresas, a gente poderia ficar aqui a noite inteira citando para você empresas grandes que têm esse olhar, né, para programas. Então, assim, cada vez mais elas estão entendendo que é importante fazer programas de jovem talento, é importante abrir a porta para a garotada que está no mercado de trabalho, que tem muito gás, tem muita energia, são bastante antenados, estão por dentro da tecnologia, né, então conseguem ajudar, às vezes, em aspectos que profissionais levariam meses para identificar. Um grupo jovem consegue às vezes resolver rápido, mas é porque pelo dinamismo, eles têm em exposição com redes sociais a todo momento, estão expostos mais à tecnologia a todo momento, né? Então
é importante. As empresas têm se preocupado cada vez mais. Eu acompanho as redes sociais, principalmente o LinkedIn, como a gente estava falando inicialmente aí nos bastidores, é minha principal rede de relacionamento. As empresas têm acelerado isso. E eu fico feliz de ver, né? Na minha época, quando eu ingressei no mercado de trabalho, isso ainda era um pouco fechado. As empresas contratavam menores aprendizes para cumprimento de cota, né? Isso lá atrás. Hoje as empresas olham jovens aprendizes como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento, não só do jovem, mas também da empresa. Sim. Então eu fico muito feliz. Aqui na empresa nós também temos jovens aprendizes, né? Então a gente tem aí o desenvolvimento deles. Na refinaria também eu tive a honra de fazer parte da primeira turma de jovem aprendiz, né? De conduzir a seleção junto com o analista, de dar boas-vindas para eles, de ver alguns deles fazendo carreira na empresa. Inclusive tem uns ainda que estão ativos lá na empresa, que estão fazendo carreira desde a primeira turma de jovem aprendiz. Então isso é muito bom, a gente fica muito feliz.